Então, meus amigos, tudo bom com vocês? É, Nós da Moto7 estamos de volta com mais um vídeo para vocês e dessa vez a gente queria falar de alguma coisa que é fundamental no nosso trabalho, que é o do retificador, né, o do cabeçoteiro, daquele profissional que trabalha especificamente ou se especializou em árvore de manivelas, em virabrequim ou vira, tá? Então, o que acontece? Nós temos, na nossa área, quem trabalha com retífica, e claro, quem trabalha com mecânica em geral, fazer análise de um motor não é nada fácil e requer muita prática, muita atenção, muita experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, não é? Porém, na retífica, é muito comum nós utilizarmos de dois métodos básicos, que devem ser primários, devem ser os primeiros métodos que nós devemos utilizar para fazer análises mais completas, mais precisas. Então, nós estamos falando de dois métodos, ok? Desses dois métodos, o primeiro método que nós gostaríamos de falar para você, naturalmente você já conhece o método, naturalmente você faz isso instintivamente e a prática vai exercitando alguns sentidos na gente, como a audição, principalmente a visão. E, sendo bastante honesto, às vezes até o cheiro do combustível, o odor do combustível, né? O odor do álcool, da gasolina, do diesel, essa mistura que acontece entre o óleo combustível, o óleo lubrificante e o combustível, o cheiro que fica. Então o mecânico acaba criando uma certa experiência em diagnosticar muitas falhas, né? Claro, quando um cabeçote ou quando um bloco chega aí para uma retífica, é porque ocorreram muitas falhas, muitos defeitos, a ponto de interromper a função principal do equipamento, lá da junta, ou do cabeçote, ou da válvula e por aí vai. Então, falando no primeiro método, que é o método de análise visual, ok? Análise visual, a princípio, é um método importantíssimo, porque é a partir dali que nós vamos dar prosseguimento ou não, né, ao nosso trabalho. Por exemplo, essa semana chegou na nossa retífica um cabeçote de uma Amarok turbo diesel e analisando o cabeçote já na recepção, não é? Quando deu entrada, e fazendo uma análise minuciosa, como nós fazemos aqui na retífica. Quando chega, a gente faz uma análise, né, visual, depois a gente mede a altura do cabeçote e compara com a tabela, para daí então nós tomarmos a decisão, junto com o nosso cliente, o que fazer, ok? Então, depois que a gente faz essa análise visual, então a gente começa a tomar algumas decisões e traçar as nossas rotinas de trabalho. Então, quando esse cabeçote chegou, eu vou botar a foto aqui para a gente dar uma olhadinha. Logo de cara a gente já percebeu, né, as trincas que ocorriam justamente na parede, ok? Entre a vela de pré-aquecimento, tá, desse cabeçote e a área ligado às válvulas, tá, ligado ali a sede de válvula. Mas foi da análise visual que nós já, de antemão, descobrimos, detectamos o defeito. Tá bom? Então, muitos dos defeitos, né, nós, mecânicos, detectamos de forma visual, olhando para o cabeçote, para o pistão, para a biela, para o bloco. Isso é algo que precisa ser exercitado. A experiência, né, aquela expertise que o mecânico precisa para se tornar um bom profissional,
tem que ser formado criteriosamente e dessa maneira. Sempre temos que lembrar, nós começamos o nosso trabalho através de uma inspeção visual, tá legal? Então isso é fundamental para a gente. A correria às vezes atrapalha. Nós sabemos que a gente vive num mundo de correria, num regime de correria, onde todo mundo quer o seu carro, quer o seu serviço, quer o seu motor, para ontem, não se tem paciência para esperar, e com isso a gente acaba, claro, também por causa da produtividade, a gente precisa da produtividade. Quem é patrão exige produtividade do funcionário, né, lá do seu funcionário, e o funcionário que trabalha por produtividade também trabalha muito para poder gerar mais dinheiro, porque ele ganha em cima de produção, e acaba que a gente comete pequenos erros. A gente acaba vendo que analisou da primeira vez, não viu defeito nenhum. Analisou da segunda, não viu defeito. Terceira, quarta, quinta, sexta, décima, e a gente fica cansado. Poxa, eu fico analisando isso, perdendo meu tempo, perco meu tempo, e nunca acho nada. Sabe de uma coisa? Vou pular etapas. Esse é o problema. Nós não podemos pular etapas, porque mais cedo ou mais tarde a lei de Murphy vai funcionar. E justamente naquele trabalho que você não pode errar, pelo fato de ter pulado etapa, vai acontecer uma coisa ruim. E é algo que nós não queremos. Então temos que ser rígidos nessa metodologia. Perder um pouquinho de tempo na análise visual, na análise primária, quando o cabeçote, ou quando o bloco, ou quando o componente do motor chega, para diminuir, para minimizar essa possibilidade de erro. Então, olha só o que nós pegamos nesse serviço que chegou para a gente, aqui na oficina, que é um cabeçote de uma Amarok turbo diesel, a quantidade de trincas. Tá? Dá uma olhadinha aqui. Ou seja, podemos notar que existem trincas em todas as câmaras próximo às câmaras de combustão, em todos os alojamentos daquela vela de pré-aquecimento, não é? E esse não é o primeiro. Já pegamos outros casos assim, tá? Vários outros casos assim. Carro, principalmente de motores a diesel, cabeçote a diesel, acontece bastante isso. Então, esse é só um exemplo. Tem vários outros exemplos. Nós podemos citar, por exemplo, o caso da corrosão. Vou colocar agora aqui para vocês um outro caso de corrosão extrema do cabeçote, que o mecânico trouxe para a gente, e ao analisarmos, fazemos a primeira análise, inspeção visual, detectamos esse monte de cratera, um monte de corrosão, tá? Aí a questão da recuperação, da solda, já entra em outro detalhe, que você aí, mecânico, com seu patrão vai tomar decisão, que o dono do carro ou o mecânico vai tomar decisão, já é outra história. O que eu estou querendo mostrar para vocês é como que essas peças chegam e como que nós, seja proprietários de retífica, retificadores, cabeçoteiros, mecânicos, temos que agir. É observar todos os detalhes. Então, está aqui a foto para vocês darem uma olhada de um cabeçote com muita corrosão. Tá? Pois bem, então, são dois exemplos que quem trabalha com isso já está cansado de ver. Eu não estou chovendo, na verdade, eu acho que eu estou chovendo no molhado, falando de alguma coisa que vocês já conhecem, já veem todo dia ou quase todo dia. Eu quero chamar a atenção de vocês para se atentar à questão da inspeção visual criteriosa.
temos que ter bastante critério para isso. Legal? Bom, e um outro tipo de inspeção que nós devemos fazer é a inspeção instrumental. É a inspeção através de instrumentos. Tá? Existem várias formas, vários métodos. Existem lupas, né, lentes de aumento para a gente olhar. Existem líquidos penetrantes para a gente descobrir se tem trinca em lugares que a gente não consegue ver, são microtrincas. E uma coisa bastante eficiente, mas muito eficiente mesmo, que é utilizado nas retíficas, é o teste de trinca. Porém, infelizmente, devido ao alto custo, o equipamento é caro e muitas das vezes as retíficas preferem contar com a sorte. Ou então terceirizar esse serviço. Quando tem dúvida, pede para uma oficina ou uma empresa que tenha um teste de trinca hidrostático para fazer esse teste. Nós pegamos aqui na nossa empresa muitos defeitos de trinca interna que não tinha como a gente diagnosticar se não fosse a ferramenta, se não fosse esse instrumento, esse equipamento para testar a trinca. Tá legal? Então, para vocês terem uma ideia, nós fizemos recentemente um cabeçote, por um acaso também de uma Amarok, ok? Que tinha tanta trinca internamente, que uma das trincas vazava em jatos, ok? Espirrava jatos d'água. Uma coisa assim que nós nunca tínhamos visto. Então a gente vai botar o vídeo para vocês darem uma olhadinha aqui, tá? Mas antes do vídeo, deixa eu falar uma coisa. Se nós não tivéssemos feito o teste de trinca, eu pergunto para vocês, meus amigos, né, amigos de profissão, trabalhadores, gente que está entrando no ramo agora, é bom ficar atento a isso, entendeu? Coloca isso na sua mente, a possibilidade, entendeu? Faça um esforço de comprar um equipamento de teste, porque eu pergunto o seguinte: se não fosse o teste de trinca, o que eu ia fazer? O que nós íamos fazer aqui na retífica? Executar o trabalho, desmontar, fazer toda a parte de limpeza química, assentamento de válvula, teste de vedação, ver se a válvula está vedando direitinho. E íamos fazer todo o trabalho, troca de retentor, análise de mola, análise de prato, de travinha, de mola, enfim. Íamos terminar o serviço, entregar esse serviço para o cliente, lá o mecânico ia botar no carro do cliente dele, passado um tempo esse motor ia estar misturando água com óleo. Bom, aí vem a dúvida, será que é cabeçote? Ou será que é junta? Ou será que aconteceu alguma outra coisa? Será que esse óleo está misturando por algum outro local? E se for carro que tem radiador, né, de óleo com trocador de calor, às vezes mistura, o trocador de calor ele corrói, ele fura por algum motivo, você acaba misturando água no óleo. Bom, só para a gente entender a confusão que a gente se mete, porque de fato fica muito difícil um diagnóstico, uma análise de falha, uma vez que nós não temos condições de testar. Porém, quando a gente tem condições de testar, a gente minimiza bastante coisa, tá? Minimiza mesmo a probabilidade de esse tipo de falha acontecer. É a falha que gera dúvida, que o custo é alto porque tem que se desmontar tudo de novo, tira a correia, tira junta, tira parafuso, perde óleo, perde água, solução, né, do sistema de arrefecimento. Enfim, é bastante complicado, tá? Então, vamos ver esse videozinho e logo após o vídeo a gente tece mais alguns comentários, ok?
no vídeo, vocês viram, tá, o que aconteceu. É bem flagrante a coisa, não é? É bem nítida, não resta a menor sombra de dúvida que isso aí vai gerar um problema danado. Para nossa sorte, nós temos aqui na nossa empresa a máquina, um equipamento que faz teste de trinca, um teste hidrostático. Ele simula, como se fosse lá no motor, a temperatura de operação lá no motor, a pressão de trabalho lá no motor. Então a gente tem essa possibilidade de achar antes, ok? De achar o defeito antes de o cabeçote ir para o lugar. Recentemente aconteceu também, tinha um carro, um motor chegar aqui, que era de um Honda Civic. E esse Honda tinha acontecido um calço hidráulico, quebrou a biela afetou um pouquinho a parte de baixo do bloco do motor, bem na junção ali onde a camisa, um bloco de alumínio, então tem aqueles insertos, né? As camisas em aço. Por baixo lá ficou a dúvida, afetou a camisa ou não afetou a camisa? Será que podemos acertar esse bloco, arrumar esse bloco? Está bem marcado ali, mas não tínhamos certeza. Porém, nós decidimos criar um recurso nosso aqui, o cabeçote nosso é um cabeçote... a nossa máquina de teste de trinca é uma máquina para cabeçote, ok? Porém, nós decidimos fazer umas manobras aqui, criar uns recursos nossos aqui e adaptamos esse bloco na máquina de teste de trinca. Pois bem, aquecemos a água, fizemos a água circular pelo bloco do motor, o bloco começou a se expandir até a temperatura de trabalho lá no carro. Metemos pressão e de repente a gente começou a notar que por trás do inserto do cilindro lá, daquela camisa, começou a vazar água. Começou a vazar exatamente por trás, ali. Então o que acontece? Se nós não tivéssemos criado esse recurso, tivéssemos tido essa curiosidade de ter a certeza absoluta que não tem trinca, jamais teríamos descoberto o defeito. Ou seja, esse motor, cabeçote e bloco, ia passar pela nossa retífica, ia continuar misturando água com óleo, um monte de gente, um monte de retífica ia acabar desistindo porque não se descobre o defeito. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Está aqui a foto, vou colocar para vocês darem uma olhadinha no recurso que a gente criou aqui. Quando a gente tem essa curiosidade, essa vontade de ir mais fundo, de analisar um pouco mais, a gente acaba criando meios de se resolver um problema, ok? Então, nós fizemos isso. Criamos esse recurso, colocamos o bloco lá na máquina de teste e fizemos o teste. Para nossa surpresa, o que aconteceu? Notamos, detectamos, ok? Fotografamos, filmamos e enviamos para o cliente para que ele não tenha dúvida. Enviamos para o mecânico. Meu amigo, olha aqui, segue aí o videozinho, segue a foto aí. Está vazando justamente por trás do bloco. Ok? As outras decisões, o que for feito depois, se for feito encaminhamento, se conseguimos tirar, abrir e fazer um serviço de qualidade, assim, é outra história. O que a gente está querendo que você entenda é que tem diagnósticos que são muito difíceis. Se não tivéssemos o teste de trinca, nós jamais iríamos descobrir aquelas trincas naqueles cabeçotes que têm chegado aqui, principalmente cabeçotes de motores diesel. E muitos de motores também do ciclo Otto, não é? Que funcionam com gasolina, com álcool, com GNV. Muitos também, ultimamente, as taxas de compressões altíssimas. As margens de sobremetal
do cabeçote para a gente fazer uma usinagem praticamente inexiste. Então a temperatura na câmara de combustão se torna a cada ano mais alta, o que provoca, além de empenamentos, muitas trincas. Tá? Então, uma dica que a gente dá para vocês, nós aqui da Retífica, da Moto7, utilizamos a ferramenta foi um investimento alto, porém ela dá um retorno para a gente fantástico, porque evita que nós tenhamos problemas, evita que o nosso cliente tenha problemas, ok? E se o cliente não tem problema, se o mecânico não tem problema, a confiabilidade dele, a confiança dele no seu trabalho, na sua retífica, vai se tornar muito maior. Então a dica que a gente quer deixar para vocês aqui é, amigo retificador, se possível, faça um esforçozinho, invista numa máquina dessa, porque com certeza o seu trabalho vai ser muito melhor executado, você vai definitivamente não ter mais aquela dúvida se o cabeçote que você está entregando para o mecânico, para o seu cliente, tem trinca, tem vazamento ou não, porque você vai ver através de um equipamento. Ok? Então, são vários outros equipamentos que falam de que possibilitam a gente, nós mecânicos, nós retificadores, fazermos diagnósticos. Tá? Esse é apenas um deles. Futuramente a gente vai falar de outros equipamentos para diagnóstico. Tá? Então, esse é um deles. A dica que a gente dá para vocês é o seguinte: se possível, invistam num equipamento desse, mostre para o seu cliente que você está investindo em tecnologia para prestar um melhor serviço. Hoje a gente fala muito, a engenharia fala muito em manutenção centrada em confiabilidade. Então, nós mecânicos de oficina, que desmontamos e montamos carros e todos os seus sistemas, sistema de suspensão, sistema de direção, motor, freio, câmbio, caixa, precisamos ter ferramentas de diagnóstico, ok? E na área de retífica, muito mais ainda, porque toda vez que o mecânico coloca um cabeçote no lugar e que tem uma trinca que você, retificador, não conseguiu detectar, né, a probabilidade dele voltar com um processo em cima de ele receber um processo do cliente dele, do dono do carro, e naturalmente ele vai reverter isso e vai empurrar esse processo para cima da gente, de nós, retificadores. Porque, claro que por norma, a BNT, nós temos a obrigação de fazer isso. Né? Nós temos o dever de fazer isso. Sabemos que o Brasil, aqui no nosso país, o custo é muito alto, as ferramentas são altíssimas, para se manter uma empresa é altíssimo. Mas pensando na possibilidade de você não ser processado, de você não passar para o seu cliente como alguém que presta um serviço, mas que não dá garantia, então, do nosso ponto de vista, vale muito a pena. Vale a pena você pegar, fazer um esforçozinho, investir no equipamento desse, porque com certeza você vai eliminar um monte de dor de cabeça para você, para o seu cliente e para o cliente dele, né, o proprietário do veículo. Tá legal? Então, fica aqui a nossa dica para vocês, tá bom? A análise visual é importante, precisa ser criteriosa, precisa seguir normas rígidas para não passar nada, tá bom? Porém, a análise instrumental, análise através de equipamentos, também é de fundamental importância, ok? Então, fica a nossa dica, tá bom? Foi muito bom falar com vocês, foi muito bom trazer essa dica para vocês. Espero que essa dica ajude a esclarecer alguma coisa. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar no nosso canal, pode mandar lá um recadinho para a gente, que a gente vai fazer o possível para te responder. Tá bom? A Moto7 agradece a sua atenção. Bom trabalho para vocês, sucesso a todos, que nós possamos crescer cada vez mais, produzindo cada vez
mais e melhor, ok? Sucesso a todos, até lá!